E depois eu entrei numa empresa, na época chamada Intervalor, uma empresa de contact center, para fazer o back-office comercial, empresa B2B. Tá. Então a gente terceirizava contact center para o Bradesco, para o Itaú, fazia tudo isso, 100% B2B. E tinha uma estrutura comercial de farmers e hunters, tá? Que negociavam os contratos. Só que você imagina uma bancada com 10 gerentes, né? Um toma conta da operação que já existe, outro vai lá prospectar um cliente e promessas em cima de promessas que todo mundo vai bater a meta. E aí eu entrei lá na época, posso dizer que foi meu primeiro emprego mesmo, minha primeira vivência profissional. Comercial. Não, fazer o back-office comercial. Tá, organizar tudo aquilo. Tá. Então, pipeline de venda, margem da operação, tempo de contrato, como é que são os organogramas dos clientes. Então, meio no sentido de desmistificar a área comercial. Né? Assim mesmo, mas isso não foi um choque, não, para quem fez... Foi, mas... Né, comunicação social, publicidade e propaganda? Foi um choque... Mas... Porque é uma coisa, entre aspas, meio chata, né? Não. Então, aí que tá, Poli. Não tem esse quê da comunicação em si. Sim, claro. Mas você vê... Mais marketing, é claro, muito mais. Muito mais claro. Mas você vê claramente como uma organização funciona. Legal. Porque daí você tá no centro, que é o comercial, e eu imagino que todas as empresas... Elas não são regidas pelo comercial, mas elas têm o comercial tem um peso muito forte. Não, né? Querido, nada acontece até que se venda algo, não é isso? Isso. Eu tinha um hunter que trabalhava comigo que ele falava assim, meus problemas começam quando o cliente pede uma proposta. Porque até o cafezinho, o almoço, a visita era tudo bem. O cara pediu uma proposta, fudeu. Acabou. Tem que apresentar a margem. E ali eu comecei a entender de fato como que a minha empresa funciona. Né? E o B2B é muito relacionamento, né, cara? Muito relacionamento. Ainda mais naquela época. Sim. Né? Então você tinha... É que às vezes as pessoas têm a impressão que o B2B, as decisões do B2B são muito racionais. Não, é muito pelo contrário, né? Não. Tem muito de emoção no B2B. Muito de emoção. Até, assim, licitação pública, você pega algumas coisas assim que não é aquele processo extremamente engessado, entendeu? E na época a gente vendia contact center. Eu entrei para fazer o back-office, que tinha uma aura de planejamento de vendas, mas era um back-office, e aí a gente reportava para a diretoria, no final do mês, tudo o que aqueles gerentes estavam fazendo, estavam tocando de negócio. Então você tinha pipeline de vendas, margem da operação, chance de um contrato fechar, abrir uma licitação. 2 anos atrás, nós perdemos uma operação, por exemplo, a gente entrou numa RFP do Itaú e a gente perdeu a operação. Certo. Daí você ia lá na área e falava assim, cara, perdemos pra quem? Não sei pra quem que a gente perdeu. Como não sabe? Liga lá no Itaú e pergunta quem ganhou. Quanto tempo de contrato? 36 meses. Opa, daqui a 36 meses eles vão colocar essa operação no mercado de novo. Cara, isso é muito... Cara, e aí você me deixa tão feliz de ouvir isso, que como às vezes tem uma parte de assim, cara, precisa vender, senão não fatura, senão, assim, então assim, você precisa fazer o básico bem feito, né, cara? Eu vejo muito de processos, né? Aquela tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia. Cara, mas antes de tudo, processos, né, cara? Que às vezes as pessoas tem muita da solução tá dentro de casa. Muito. E na época, Poli, imagina, não tinha o WhatsApp, não tinha nada. Nossa. Você tinha o BlackBerry, lembra? E se você tinha 10... Você chegou a usar BlackBerry? Chegou a usar BlackBerry, então. Se você tinha 10 gerentes de vendas, você tinha 10 CRMs diferentes, porque o CRM era dentro do BlackBerry do cara. Entendeu? Gente do céu. Então era um mundo muito maluco, porque você tinha por exemplo, um cargo dentro, na época a gente atendia o HSBC. Você tinha um cargo dentro do HSBC, se ele mudou de banco, você tinha que saber para onde é que esse cara foi, entendeu? Ou quem mudasse, para quem que ele respondia. Então a gente começou a estruturar uma área de inteligência B2B. Sim. Que nós tínhamos mapeadas, porque na época o Contact Center, e aí já vai entrando um pouquinho na outra experiência. Depois eu fui para a Teleperformance, que é uma empresa francesa, que tem umas operações muito grandes, líder mundial em Contact Center. E aí a gente começava a mapear o mercado brasileiro. Então, por exemplo, quantas posições de atendimento... Sim, tinha cada cliente. Sim, ou cada prospect. Daí a gente sabe como é que a gente tamanho do mercado. Não, né? Sabe como é que a gente prospectava? Ia na banca, exame, as 500 maiores e melhores,
edição impressa na mesa, levava pro Excel na unha. Nossa. E aí você tinha todo o mercado brasileiro de contact center, Ricardo Poli S.A. Ele tem 1.000 posições de atendimento. São 100 de televendas nesse fornecedor, 200 de customer care naquele fornecedor, 300... Ou seja, tudo mapeado e quando que esses contratos iam vencer. Então você começava o ano para a equipe comercial com um book. Ó, segundo semestre vão vencer 300 operações do Bradesco que estão nesse player. Ele tá pagando o preço X, a estrutura do Bradesco é essa. Inteligência pura e aplicada. E agora, o que é mais mas o que tem no B2B é o seguinte, a gente, né, eu sempre falo, não subestime o seu concorrente, né? Assim, você devia ter concorrentes que faziam exatamente a mesma coisa que você, que tinham exatamente a mesma informação que você. Muito. E como é que ficava? Caía na briga de preço ou não? Assim, não caía, na época não caía. Depois... O custo pela troca era alto? O custo pela troca, hein? Lembra? O custo pela troca era... O cara que já tá lá... Era alto. Era alto. Era alto. Tá. Era alto. Por quê? Imagina que você era uma empresa de contact center e você tinha 200 posições de atendimento. Você ia ter uns 360 funcionários, mais ou menos. Então, se você perdesse um contrato... Você, como era terceirizado, você podia alocar isso numa outra operação. Mas você tinha o custo com a rescisão desse pessoal. E a troca era complicada porque se era um 0800, por lei você tem que funcionar 24 horas por dia. Então você tinha que pedir... Tinha que ter um tempo de sobreposição. Você fazia uma sobreposição. E aí você tinha que pedir link na Embratel. Nossa, velho. Entendeu? Aí você ia na Embratel, o 0800 que já tá no site, a Embratel não fornece, o outro cara não quer passar. Gente, então, olha isso. Então era assim, era custoso, né? E muitas operações, o player atual com ela abaixava a margem para continuar com a operação, entendeu? E aí você tinha que ganhar esse cara no discurso, entendeu? Tá, na emoção. Na emoção, entendeu? Então era muito relacionamento, tecnologia, eu posso dizer que na época já era... alguma coisa meio de commodity. Tá. Então você tinha muito relacionamento com esses caras para trazer as operações. Porque o custo pela troca é elevado, o custo para quem está comprando, né? É muito elevado. Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu dei uma força lá na empresa Júnior era uma empresa, eu não vou lembrar o nome dela agora, que sabe os sistemas de telefone interna de empresa? Os famosos PABX. Sei. E o cara é aqueles coisas, contratos globais, né? Sabe? E aí no Brasil tudo... Só que o cara precisa crescer, além dos contratos que ele já tinha globalmente, né? E aí você vai chegar numa empresa que tem 300 ramais, né? Fala assim, vamos trocar de sistema de ramal aqui, trocar todos os aparelhos, se ter o custo pela troca, cara. E o cara fala assim, aí, só que assim, não é qualquer um que tá do lado de lá, né? É a Philips, vamos supor. Aí o cara chegava, não, vamos baixar um pouquinho aqui, aí você não entra nem fudendo. Não entra. Que é o custo da dor de cabeça, que eu falo. E é muita coisa.